Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo Sistêmico. Vamos aguardar a entrada da minha colega Vanessa Reis e a nossa convidada especial de hoje. Boa noite. Agora sim, oi, Olá, boa noite, Amanda. Vanessa. Tudo bem? Tudo bem? Vou chamar aqui A nossa convidada. a nossa convidada especial de hoje. Ela aqui Olá, chegou. Olá, tudo bem, menina? Boa tudo... noite. Boa noite, Andréia. Bem-vinda. Obrigada. Que prazer Boa ter você aqui com a noite. Essa luz gente. aqui. Nossa, muito. São esses ajustes iniciais. É bom. Então vamos iniciar o nosso papo sistêmico de hoje. Eu sou Amanda Padovese, esse é um projeto de amigas consteladoras e aqui comigo a Vanessa Reis, que já se apresenta para vocês. E o nosso intuito é levar o conhecimento, o saber sistêmico às pessoas e também trazer temas relacionados, né, que discuta a qualidade de vida, saúde, e por isso que hoje a gente tem uma convidada especial que a Vanessa daqui a pouco já apresenta para vocês. Então eu passo a palavra, Vanessa. Boa noite agora sim, né? Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, eu sou Vanessa, sou psicóloga, é um prazer estar aqui. A ideia desse papo é poder levar uma contribuição, né? A gente sempre está buscando aí conhecimento, estudando um pouquinho, e a ideia é que a gente possa ir contribuindo com todos vocês e com a gente também, é uma contribuição, sem dúvida, para a gente, né? André, eu vou te deixar super à vontade para você se apresentar, trazendo o nosso tema. Acho que você pode falar um pouquinho, fica à vontade. Obrigada, meninas, pelo convite novamente. É um prazer, né? Um papo que eu amo muito, que é o estudo transgeracional, né? As ordens aí do amor, né? O que de repente não está tão consciente para as pessoas, né? Vira um papo um pouquinho mais profundo, né? Eu vou numa maneira também aprendendo com isso esses anos todos. Eu sou fisioterapeuta já de formação, especialista em ortopedia, trauma, uma área muito racional, muito física, né? Mas sempre tive na cabeça que os pacientes guardavam algo a mais. E esse a mais foi a busca da minha vida, até de fato acontecer comigo, que aí a gente vai delinear aí aos poucos, né, durante o nosso papo. E estudei com esse meu passar de experiência o bioalinhamento, que é um alinhamento de vida, né, que conta muito sobre como o corpo, a mente, a psique, né, se intercomunicam no momento de um choque impactante, que é o trauma, né, algo vivido pela pessoa que ela talvez não traga tão para um consciente num papo de bar, né, que é um pouquinho mais profundo, mas que o corpo, eu falo, é um fofoqueiro, né, então ele traz para a memória. E aí, nessa onda, eu ficava, mas eu preciso explicar isso um pouquinho melhor, de uma forma mais anatômica, levando um pouquinho mais de razão, né? Sempre eu muito racional, né? Querendo entender tudo. E aí vem a osteopatia, né? Que é uma visão extremamente integral, que já existe no mundo desde 1874, se eu não me engano, exatamente, século XIX mesmo. E um médico americano, o Dr. Steele, também cansado no método convencional, também entendendo que há algo a mais, ele interligava, né, toda a estrutura do nosso corpo
com uma estrutura visceral, com mental, já dando dicas sobre estilo de vida, né? Quer dizer, o que você está sentindo, né? E você está passando por essa dor, como você deve se alimentar melhor, como você deve se movimentar mais. Então, naquela época, ele já era um visionário, já pensava nisso, né? E também o bioalinhamento, né? Vem de uma base, muitas bases, né? Também como a psicologia transgeracional, uma comparação com a etologia animal, a neurociência. Então, é um estudo muito completo. Mas um deles, a base dele, é as 5 leis biológicas, que também um médico alemão, na década de 80, delineou isso, por conta também de uma experiência própria, né, em relação ao câncer dele e da esposa. E aí ele passa a entender os pacientes oncológicos dele dessa forma, né, de uma forma mais biológica, né? Então, o impacto como sendo biológico, não? E assim, né, no impacto ali a gente sabe que tem separações no cérebro e vai ficando, né, delineado no corpo. E aí é o papo de hoje, né, o que a gente vai falar. Muito E aí, bom, Andréia. trabalho com isso desde então, né, me apaixonando e acho que o paciente, quando ele vê essa abordagem integral, ele fala, poxa, alguém me escuta, alguém quer saber de mim. Ele se sente visto, né? Ele se sente ouvido, ele se sente acolhido. Então, se vocês verem assim, eu tenho opiniões numa plataforma que eu uso, muitas, né? Já estamos aí chegando quase a 200, mas porque você pega esse lado emocional da pessoa, né? Você vai muito por esse encantamento. E até eu me encanto, né? Eu falo para o paciente, eu tô aqui, você está aqui, mas gratidão por estar, porque eu estou aprendendo com você, tenha certeza disso. Sim, sem dúvida. É curioso, né? Que já me veio uma pergunta aqui, né? Disso que você É trouxe. legal da live. Mas eu acho que a gente pode. Eu vou sugerir para que a gente só chegue, né? Eu acho que é importante, eu acho que até para quem está também acompanhando a gente, essa questão do se sentir um pouquinho. A gente sempre abre, Andréia, com uma meditação Muito breve, bom. algo curto, com a ideia essa realmente da gente se sentindo. Então, eu vou convidar vocês aqui para fecharem os olhos, quem puder, quem estiver num local que possa, senão só vai se observando, né? Se sinta, observe a sua respiração, como ela está. Leve atenção para o expirar. Sinta o ar entrando nas narinas. Sinta a temperatura deste ar. Isso. E com esse exercício de atenção, eu vou pedir para que você observe seu corpo. Como está o seu corpo? Tem alguma parte que você sente que está mais tensionada? Tem alguma parte que você se sente mais relaxada? Alguma contração no corpo? Se observe. E aí eu vou pedir para que você observe também os seus pensamentos. Como eles estão? O que tem vindo? Observe. Como quando a gente olha para o céu e vê as nuvens passando. Vai vendo esses pensamentos passarem, você se dá conta deles e deixa eles seguirem. E aí vamos olhar para os nossos sentimentos, para o seu sentimento, o que você está sentindo agora? Qual que é a sensação que esse sentimento te traz
Só observe, como uma criança curiosa, que só observa. Isso. E agora se sentindo um pouco mais integrado, integrada, você vai os olhos, veja se seu corpo pede algum movimento. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada, Vanessa. Muito bom. Queria Que a ideia é a só gente. a gente falar, né, que hoje o tema é nós somos um sistema, né? E por isso que a gente convidou a Andrea para falar sobre esse tema também, trazendo a experiência dela, né, sobre o bioalinhamento. E essa meditação, Vanessa, que você trouxe, isso já convida a gente a olhar, né, como nós temos essa integração entre o físico, que é a sensação do corpo, a mente, o que passa pela, né, os pensamentos que vão, né, passando e as emoções que vêm a partir disso, né? Então tudo isso é integrado. E não só isso, né? Os próprios, nosso corpo já é feito por sistemas. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que o nosso corpo é feito por sistemas, né, André? A gente já separa ele assim. E muitas vezes a abordagem da medicina foi nesse caminho, né? Por isso que hoje tem as especialidades. Mas o nosso corpo, na verdade, é a união de tudo isso, né? E que ele manifesta algo para a gente olhar. Mas não é nada separado, é tudo integrado, como você trouxe, não é? Sim. É muito, E quando a muito bom. gente tenta separar, fica faltando, né? Eu acho que até o paciente hoje em dia, né? Como a gente tem essa abordagem integral, quando ele vem, ele fala: Meu Deus, nunca ninguém me tocou desse jeito, né? Quis raciocinar toda a minha vida. Às vezes ele tá deitado na maca, eu falo: Não, tudo que eu falei, né? Se você lembrar de mais alguma coisa, pode me trazer, tudo, porque é assim, né? A hora que a gente toca. É algo além, né? Como se a gente estivesse trazendo à tona né? Se pegar numa parte de uma ferida ali, que eu falo sempre, não fica tudo no cérebro, né? Que Dr. Hammer, esse médico alemão, né, que trouxe tanto estudo, né, para nossa parte biológica, ele falava, se todo trauma que acontece, né, que pega de uma maneira impactante, inesperada, vivida com sentimento de solidão, ficasse só no cérebro, ele incharia tanto que talvez não daria conta. Então ele divide isso com algum órgão, algum sistema, algum tecido. E aí o fisioterapeuta, ao tocar esse tecido, a pessoa pode até se emocionar mesmo e não entender nada, né? Por quê? Então, se é uma pessoa que não entende nada, simplesmente ela é orientada a tirar a mão. Não quero tocar nisso. Também o terapeuta tem suas razões, né? De às vezes não querer chegar nesses pontos mais profundos, né? Mas ele percebe que ali tem alguma coisa e indica também para um profissional da área da psicologia, né? Mas eu começo a dar essa jornada para o paciente. Olha, pode chorar, pode sentir, percebe o que você está trazendo, né? E aí explico como é esse trabalho, porque muitas vezes é uma pessoa dura, né? Uma pessoa mais rígida, mais resistente. E talvez ela também não queira tocar nesse assunto, né? Mas eu dou pelo menos a entrada. Olha, pode ter acontecido isso, isso, isso. E é interessante a gente falar sobre isso, se você quiser. Se você não quiser, também tá tudo bem. Então, deixar a pessoa super à vontade, né? Mas já pensando, ela já entende ali, né, que a abordagem não foi só física, né, que tem um impacto na vida dela e que dali pode começar a transformar a vida dela, sim. É isso. André, estou aqui pensando, né? Jung, na minha formação, Jung já fala dos 4 pilares, né? Que é isso: corpo, mente, físico e espírito. O espiritual no sentido dessa conexão com a gente mesmo, né? Quem o Hilbert da Transpessoal também traz exatamente esse mesmo olhar. Para mim faz muito sentido. Eu acho que cada vez mais a gente vai
vendo, mesmo através da ciência, essa integração, né, que realmente foi desfeita, né? A gente sabe com a questão do mecanicismo e tal, que isso foi desfeito lá atrás. Eu sinto que hoje está sendo aproximada novamente. Como que você sente isso nos seus pacientes? Como que essa consciência dessa integração você tem sentido? Fica claro? Então, eu sim, na hora da avaliação, sempre parto de uma avaliação, e na hora da avaliação a gente, na verdade, eu sempre falo, né? A pessoa procura a gente e já tem uma situação quântica, né, acontecendo. Ela já vem na pessoa certa, na hora certa, ao tempo que ela estava aberta para isso. Então, já para mim, já começa desde uma conversa mesmo do WhatsApp, eu já percebo se a pessoa é mais resistente ou não. E se há sentido na hora da avaliação eu quebrar essa resistência ou não. Porque é tudo que a pessoa quer, né? Também a gente não quer invadir, a gente explica, mas não invade, né? Então, se a Sim. pessoa, não, eu quero tudo, topo tudo, pode me dar estratégia mesmo, pode falar tudo que eu tô aberto, eu quero é me tratar. Ontem mesmo, uma moça veio e falou do pai, da mãe, da filha, e tá super afim de trazer todo mundo, porque ela simplesmente falou o que eu falei no começo: nunca ninguém me avaliou dessa forma. Então, a própria conversa, né, já é diferente, porque ela é muito objetiva, né? Já do bioalinhamento são 3 perguntas, né? Quando, né, o que você está sentindo? Quando aconteceu? Né? O que Uhum. aconteceu há alguns meses ou anos atrás que levou a esse ponto, né? Que é a origem ali. E aí, pela biologia, a gente estuda cada tecido, né, na embriologia, e um sentido muito legal, que é a função de cada sistema, a função de cada tecido. Uhum. Né? Exemplo, né? Quando eu falo de qualquer coisa que eu trato, é uma estrutura a coluna, é uma base. Né? Ali você foi, né, construído, né, por cima disso, né, que é o crânio. Então é toda uma estrutura. Se alguém vem e abala essa estrutura, desvalorização, impotência, incapacidade, aí vai, né, da submissão, da desvalorização intelectual, moral, ou de uma contrariedade, né? Então tem vários pontos. E lindo seria se fosse como no curso, né, que as pessoas falam: 1 mês e meio atrás aconteceu tal fato. Não, a facilidade, de repente, existe desde a infância, ou desde o transgeracional, né? Eu tenho pego casos de linfedema, não sei se vocês sabem o que é. Não, eu não sei. É uma gordura que se espalha pela perna e pelo braço e fica bem simétrico, que é diferente de um linfedema ou uma erisipela, que Tá. pode ser num membro só. E aí os médicos já falam, os médicos mais integrativos já conseguem avaliar e falam que é algo emocional, mas que também é hormonal e transgeracional. Até eles já falam disso. Quer dizer, é toda uma epigenética, né? Para quem não sabe, é o ambiente que molda a pessoa, mas já vem do padrão. Que aí vocês explicam 1000 vezes melhor que eu, mas eu só tenho esse entendimento que é interessante fazer um trabalho para você não repetir esse padrão de falar que é genético, né? Ai, não, Uhum. minha avó tem. E aí parece que Claro. fica cômodo, né? Aí eu falei: Sim. não, você pode mudar, você vai dar sua vida pelas estratégias, né? De jejum, de melhora de alimentação, de exercícios, de fazer uma psicoterapia, uma constelação, mas, poxa, e o resto, né? E como fica essa autoestima, essa autoconfiança? Então, quando você faz essa abordagem, parece que você abre um mundo para a pessoa, que ela não estava nem Uhum. entendendo, ela estava ali no médico: vou fazer minha suplementação, fazer minha drenagem, sendo que nem é linfático, né? E não vai adiantar nada daqui a um tempo, porque ela está no mesmo padrão da família. Então, assim, quando você tem esse olhar, muitas portas se abrem, né? Eu acho que começa uma linda história aí. Eu falo que cada paciente é um livro, né? Eu acho que É é bem verdade. interessante, né, você trazer disso, porque eu acho que é o que encaixa, né, o olhar sistêmico, o saber, assim, sistêmico em relação ao próprio bioalinhamento. Porque as constelações, elas também têm como objetivo de identificar as origens, né, dessas dinâmicas familiares que estão nos afetando a nossa vida,
o nosso corpo físico, né? Emocional, mental e as nossas relações. Então, isso com certeza a gente, né, já percebe esse alinhamento, né? É alinhamento de vida, né? Que é o que ela falou, é o mental, emocional, é isso, né? É o físico e espiritual. E nesse olhar transgeracional que você está trazendo, né? Porque eu ainda tinha, né, um pouco que eu conheço do bioalinhamento, por isso eu fico muito feliz que esteja aqui você, já né? Para que a gente possa conhecer e se aprofundar mais sobre o tema, né? Eu tinha uma visão que era mais individualizado, né? Então, o foco no indivíduo não necessariamente partiria para o transgeracional. Então, a gente já vê né, o quanto isso vai para além mesmo. E a gente vê isso nas constelações, né, Vanessa? A gente vê muito isso nas constelações, essas dinâmicas, traumas que nem são nossos, mas que estão nos afetando, né? Que pode agora manifestar no corpo, no biológico. E tem um autor chamado Christian Fleck, que ele ainda decodifica biologicamente esse transgeracional como assim, ele já viu casos que, por exemplo, com 42 anos, o pai da pessoa desenvolveu uma alergia entre os dedos. E aí, adivinha que o filho acontece com 42 anos, ele faz a mesma alergia. Aí você fala, será que ele tomou contato com o mesmo bichinho? Né? O médico talvez falaria isso, né? E a gente já olha de outra forma, né? Qual que é o contato-separação ali, né? O que ele não quis tomar contato, que foi, né, a mesma, de repente, dinâmica do pai, que de repente é uma dinâmica também familiar, de um padrão comportamental. E aí a gente vai investigar isso, mas nem sempre a gente acha também, porque, como vocês bem sabem mais do que eu, né? Tem várias cascas, né? A nossa cebola. E às vezes a pessoa tá tão no superficial, tão no material, tão no físico, que ela não transborda. E aí fica difícil. Eu atendi uma... Posso ir falando dos casos? Eu acho que as pessoas vão entender mais pelos casos, né? Uma moça veio com muita ansiedade. Eu acho que ela me procurou... ela tinha um choquinho aqui, assim, na região temporal. E aí a gente já emenda, né, o físico, qual o nervinho que sai da região cervical, torácica, enfim, a gente tem todo o entendimento anatômico do caminho dos trajetos neuronais, né, que para chegar nessa dor e melhorar isso dela. Mas como eu, Andréia, penso, não adianta eu tratar uma pessoa que vai investir no meu tratamento, que é particular, e eu vou querer que recidive isso, eu vou querer que apareça de novo. Então, eu quero entender mais da pessoa, porque a ideia é, assim, não recidivar. Porque se está recidivando a mesma dor, é que ela ainda está pensando, ou com a mesma lente de contato que ela olha o mundo, ela não está mudando, né, que a gente chama de percepção. Então, com a mudança de percepção, abre infinitas as possibilidades de vida dela. Então, para mim, isso é muito mais válido do que eu tratar uma dor local. Então, nesse ponto, eu falo para ela, mas, né, qual foi o tipo de desvalorização? Qual que é o medo? Aí ela me traz a ansiedade. E aí ela tá tomando remédio há 12 anos, que é a idade do filho, depois de uma depressão pós-parto, que poderia ser bem momentânea, mas dependendo do colega, né, talvez não tenha um olhar de parar com esse tratamento, né? Tem um começo, meio e fim para o remédio. Então, talvez também seja um efeito colateral do remédio. Mas ela tem esse medo e ela não trata esse medo com a psicoterapia ou a psicominto. Ela falou que foi dado alta. E eu entendi por que a colega deu alta. Porque ela me trouxe na 4ª sessão que eu fiz com ela, que ela não tem dor desde a primeira sessão. Porque estrutural, 2 sessões a gente já ajusta. Mas esse emocional, mental, espiritual, a gente sabe que vai ser uma jornada. E ela não trazia nada, não tinha absolutamente nada para trazer. E não conseguia sair do lugar, e estava procrastinando, e tem um toque de arrumação absurdo, e nada. Nem de infância. E aí ela, na 4ª sessão, por muito eu conversar com ela, quer dizer, sentada, tá? A maca tá ali. Mas muitas vezes ela fica arrumada. Do jeito que eu arrumei com o lençolzinho, ela fica. Porque às vezes o papo é sentado mesmo. E aí ela me traz os medos de morte, o que ela passou de experiências, né? Acredito que tenha sido umas 4 impactantes desde os 12 anos. Então, assim, olha lá, né? O filho
com 12, agora que me caiu a ficha, o filho com 12 anos e ela Isso. viu Eu a com primeira 12. morte com 12 anos, né? Quer dizer, que incrível isso, né? Quer dizer, o medo tá tão insuportável que paralisou ela mesmo, né? E vocês sabem mais do que eu disso. É isso, né? Eu vou caindo algumas fichas. Então, o colega que vai estudar o bioalinhamento ou as 5 leis biológicas fica muito na teoria. Eu acho que é legal quando a gente se propõe a passar por trocas, sentindo na gente mesmo, né? O nosso próprio grupo terapia, né, de terça-feira, que Sim. acaba sendo uma escola para mim. A gente acabou de voltar de uma imersão dessas meninas lindas, que também foi incrível. Então, todas as experiências de todo mundo fazem me ajudar muito no dia a dia, porque acaba ficando ali, né, na prática clínica mesmo, não fica só na teoria. Então, é tudo lindo, né, na teoria, mas na prática, acho que vai a sensibilidade do terapeuta mesmo. E a gente começa a mudar as coisas. Vai a humanidade, né? A humanização realmente nesse atendimento, né, Andréia? Eu também aprendo a cada atendimento, né? A gente realmente fez uma imersão com a Mônica Gonzalez, lindíssima. É, e assim, como é curioso, né? Quando a gente realmente se dá conta, como é interessante, quando a gente se dá conta que cada pessoa tem uma dor, né? Cada pessoa tem uma dor e cada pessoa vai recebendo as informações que vão vindo de uma forma, né? Como cada vivência realmente vai impactando a gente de uma forma única. Eu acho isso tão lindo, porque assim, tudo. Eu gosto muito de dar o exemplo do céu, né? Cada vez que a gente olha para o céu, é um céu diferente. Amanhã tá todos os dias, tem manhã, todos os dias tem tarde, todos os dias tem noite, mas cada momento que você olha para o céu, ele é diferente. Nunca uma tarde é igual a outra, né? E quando a gente vai vendo o quanto tem essa informação na natureza mesmo, quando a gente pega, esses dias eu peguei 2 limões e assim, cada um tinha, né? Possivelmente do mesmo pé, enfim. Mas cada um tinha as suas diferenças ali, as suas características. Eu acho isso, assim, realmente é esse se dar conta, porque muitas vezes eu acho que tem, assim, esse olhar, né, para o sintoma, que, olha, possivelmente, né, isso está relacionado com isso. Mas o sintoma também é único, né? Tem muito a ver com aquela história, com Exato. aquela vivência, né? O quanto talvez aqui eu fiquei pensando que esse filho, aos 12 anos, não sirva exatamente de espelho para ela, né? Quando ela olha esse filho de 12 anos e aí aciona todas as dores nela novamente, porque é numa mesma época. Eu achei muito interessante também esse exemplo que você trouxe do pai, né, e do filho, e aí trazendo para um olhar um pouco mais sistêmico mesmo, da constelação, mas não só da constelação, da própria psicologia sistêmica, enfim. Mas assim, como muitas vezes um sintoma que vai passando de geração em geração, está falando, está buscando a cura. Eu acho que um sintoma sempre busca a cura de algo que tenha ficado ali naquele sistema e que precisa ser curado e que precisa ser olhado. Eu acho Exatamente. que, para mim, assim, que não tenho formação ainda na psicossomática, mas estudo bastante, gosto muito da psicossomática, o quanto realmente, quando a gente vai ver os sintomas, ele está buscando uma cura, ele está falando de uma dor que existe ali, né? Que não é a dor física, é a dor da alma, muitas vezes, Sim. né? E realmente eu gosto, e isso quem trouxe muito a consciência, a Bert fala muito sobre isso, como as doenças, elas estão a serviço da vida, como os sintomas está a serviço da vida, né? Acho que isso
vai ficando muito claro, né, Andréia? Porque você vai trabalhando com as emoções, mas você também tem o trabalho físico, né? Quer dizer, temos muitas opções no cardápio. Se a pessoa não quer trabalhar, fica só no físico mesmo. Também é gostosinho. Também acho que faz parte, né? Principalmente as mulheres mais masculinas, né? Com seus miomas, com seus cistos policísticos, que também a gente já vai sabendo que ela está precisando dessa terapia sistêmica também, né? Porque provavelmente tá trazendo um programa de cura, sim. E o Dr. Hammer, que é esse médico alemão, ele estudando a embriologia e tudo que ele estudou, e eu hoje entendo muito bem, né, quando a gente estuda sistema nervoso autônomo, que é um sistema de estresse aí de luto-fuga, ou como na osteopatia a gente trabalha essa desautonomia, né, quando chega tanta informação, né, para essas regiões mais superiores, e que elas não dão conta, que elas chegam lá para cima, bagunçando tanto e desequilibrando tanto o hipotálamo, né, enfim, sistema límbico das emoções, que desequilibra mesmo essa forma de autorregulação que a gente conhece tanto como homeostase, que é um dos princípios fisiológicos da osteopatia também. Mas que Dr. Hammer, não vou falar bioalinhamento porque é outra técnica, né? O bioalinhamento é a ação de você achar esse sintoma e essa origem, né? A partir da história da pessoa. Mas como nas 5 leis biológicas, ele pontua que o choque, que é aquele que eu falei no começo, né? O trauma, né? Como você entendeu o que passou com você de uma forma impactante, ele abre um programa biológico de sobrevivência. Então, ele realmente descreveu essa dor. E assim, muitas pessoas fazem combinação, porque antes era chamada de nova medicina germânica, mas eu acho que quando você põe o nova, eu concordo com os meninos que estudam 5 leis, que quando você fala nova, você exclui a antiga. Eu não acho que tem que excluir nada, porque a medicina também mecanicista tem seu papel nas urgências, nos pronto-socorros, enfim, com muita coisa, mas esse olhar integrado, claro, é uma forma mais ambulatorial de se trabalhar, mas tem as emergências, tem casos que realmente é isso, Sim. né? Você precisa estar ali a serviço da vida. Mas quando não, eles estudam assim como um programa biológico de sobrevivência. Então, como o sistema autônomo, né, que a gente estuda tanto na osteopatia, e que talvez somos os únicos a realmente ir lá e ter técnica para tratar isso, né, a autorregulação, é como a gente vai estimular esse sistema que já vem com dor, porque ele já entrou numa fase de conflitólise, né? Ele pegou aquele conflito, ele não resolveu, ele colocou embaixo do tapete e segue a vida. Mas ele toda hora vem com aquilo, uma dor, uma sensação, uma angústia, uma ansiedade. Então, todos os sintomas vêm depois de um programa, né, de automático, né, que armou ali do trauma. Então, realmente, essa pessoa vem nessa fase de parasimpaticotonia, né, numa linguagem mais mais anatômica, mas que é uma fase de resolução. E aí, por quê? Aí a pergunta é, né, na osteopatia, o porquê que ele não conseguem achar essa autorregulação, né? Como ele está parado nessa percepção, né? Pode ser um medo, pode ser numa paralisação, pode ser numa angústia, numa mágoa, num remoer de emoções ali, e que, como vocês falam, vai contaminando todo o corpo, né? E às vezes com bruxismo, né, numa raiva de contrariedade, às vezes no estômago com refluxo ou gastrite, mostrando essa raiva com contrariedade que já apareceu, né, de uma dor de cabeça, de uma dor torácica. Então é uma infinidade. Que sem a gente mexer ali no estômago, no intestino, ter manobras manuais relacionadas a isso, como ele vai ficar o nervo vago informando o cérebro o tempo inteiro. Então, a osteopatia nesse lance integral é apaixonante, né? Porque você consegue achar a origem desse programa biológico e serve sim para entrar no eixo evolutivo de mudança de percepção, de ver que tem
Falhou. Para nisso, talvez ela não saia dessa dor. E é aquilo que eu falei para vocês, eu não quero. Eu entendo que a dor é para sobrevivência e agora é para uma mudança e a pessoa evoluir. Mas também não quero que ela fique nessa dor. Se eu puder ajudar de uma outra forma e ver ela mudar a página e vir com outra casca de cebola para resolver, vai ser maravilhoso, porque você está, né, somando na vida dessa pessoa de uma forma bem bacana, né? Nossa, é bem interessante você vai falando, André, me vem muito assim, né? O quanto esse autoconhecimento é importante também. O profissional da saúde como você, ele vai dar o apoio naquele momento, vai ajudar, vai contribuir para identificar as possíveis causas, origens, talvez identificar aquilo que está muito não visível aos nossos olhos, a gente não lembra. Você falou, pode ser da infância, pode ser até, né, na minha gestação, que eu não tinha como saber, mas tá lá, né, como um print, né, em mim. E aí você vai trabalhando, você vai junto identificando, mas também esse olhar de agora estar mais presente, de se conhecer. Porque se hoje você sabe que você está, às vezes, nesse falou, na raiva da contrariedade, você está ansioso, né? Agora você identificou, vamos buscar ferramentas para que você encontre mais saúde, porque senão você vai voltar para o consultório. É verdade. E mesmo assim, para indicar, né? Eu falo para a Van e para a Mônica que elas precisam ir para um lugar maior e serem 1000. Eu só indico vocês. Hoje eu falei com a Mônica, eu falei, filha, eu preciso indicar alguém de Moema, mas que tenha constelação também, porque assim, você também já não quer um psicoterapeuta que seja único só num ponto de vista, porque você sabe que está transgeracional, né? Que essa abordagem vai ter que ser um pouquinho além. Então, assim, até para indicar, né, os colegas, você acaba também sendo mais cuidadosa, né, com alguns. Porque muitos, às vezes, eu vou falar dos meninos também, né? Numa disfunção erétil, por exemplo, né? Uma ejaculação precoce, né? Um problema de ereção. A gente sabe como é delicado esse assunto para homens, né? E às vezes eles estão 4 meses na terapeuta deles, né? Na psicóloga. E em, sei lá, 10 minutos ele fala, cara, eu falei uma coisa para você que eu não falo para terapeuta, eu já tô com ela 4 meses. Falei, porque o bioalinhamento é pontual, ele vai na causa, ali na origem, por conta desse estudo todo, né? De embriologia, de fisiologia que o Dr. Hammer contribuiu aí para a nossa humanidade. E que ambos foram presos muitas vezes, né? Porque eles eram inovadores. Então, eles sofreram muito na época, né? E aí, quando você traz, nossa, a pessoa fica super feliz, né? Imagina o que muda uma função sexual regulada, né? E o que você fez ali? Qual foi sua contribuição? Foi autorregular, né? E deixar o corpo agir. Né, que o Dr. Steele falava assim, tire as restrições e deixe o corpo agir, ele sabe o que fazer. Só que às vezes precisa dar um empurrãozinho, que a gente fala no tecido correto. E aí quando você tem as duas ferramentas, né, tanto emocional, mental e como física, e às vezes como você falou, até a alma, né, tá falando naquele momento, né? E às vezes numa ferramenta de vivência ali, que eu tenho uma simples, né, que pega, né, faz o cérebro trino, a pessoa já respira fundo, né? E a gente já aprendeu isso, né? Que é a alma que está respirando ali. Então, nesse momento, ou resolve, né? Ou a pessoa, poxa, já está na terapia, ou mantém a terapia, ou vai procurar um colega, ou tá bom assim. Tudo vai depender do que ela precisa, né? Para se autorregular. E André, você falou dessas restrições, né? Eu fiquei pensando aqui bom, enfim. Mas quero que você fale um pouco para entender isso, que é essa restrição. Então, as restrições, eu no meu trabalho ponho como emocional também. Mas num trabalho de osteopatia puro, que às vezes você vai num colega esperando que ele seja como o outro, não é, né? Cada um vai para um lado. Mas, no geral, o que o Dr. Steele queria dizer numa avaliação física mesmo, né, ou da conversa, mas que você vai chegar na física e nos testes provocativos, tanto osteopáticos como de ortopedia mesmo, neurológicos, enfim, mais físicos mesmo, você vai achando
alguns caminhos que, na verdade, na avaliação, na conversa, você já saberia que aquilo ia aparecer. Você só vai, na verdade, afirmar. Mas também não afirmar, porque os testes também já colocaram muito em ciência e são extremamente com pouca sensibilidade. Porém, vai dar uma noção, né, de como funciona a ligação crânio-sacro, as meninges quais que a gente trabalha é a dura mater, e a dura mater vai para cada nervinho. E se a gente estuda o sistema nervoso autônomo, a gente entende que tem uma cadeia ali de gânglios que tomam carona com o nervo espinhal, e o nervo espinhal vai para os músculos, né? Vai para as articulações. Hoje se entende muito que o intestino tem o microbioma dele, né? A região genital tem o microbioma dela, a boca tem o microbioma dela, e todos se interconectam. Então, até numa hérnia de disco, tem contribuição desse microbioma, né? Que é a flora intestinal, a flora vaginal, né? A flora que ocupa a nossa mucosa da boca. Então, assim, é um assunto que dá para estudar até 100 anos. Eu não sei se eu vou dar conta. Mas, assim, acho que eu vou ser 90 e poucos anos, eu tô atendendo lá os bebezinhos. Sem dúvida, gostoso. Porque você fala com tanta paixão dessa profissão. Mas é apaixonante. É tão gostoso te ouvir. Eu fiquei pensando que essas restrições é como se fossem bloqueios, né, entre um sistema e outro. E eu fiquei pensando aqui, que aí trazendo um pouco para a minha linguagem, para a nossa linguagem, que são os mecanismos de defesa que a gente vai usando. Imagina assim, bloqueio. Imagina assim, ó, como ele explica isso, mas que outros autores explicam de outras formas. Eu li muitos autores para falar para vocês, que também são dúvidas que a gente sempre no começo tinha, né? E assim, imagina que quando eu falo sistema nervoso autônomo, parece que é só aquela linguagem da luta ou fuga, da zebra não ter úlcera porque o leão passou e ela não fica lá remoendo, ela volta para a vida. Não é tão teórico assim, é algo anatômico mesmo. Então, quando a gente fala em coluna como estrutura, a gente está falando de toda uma cadeia de interligações, né, de neurotransmissores, de hormônios. Então, como a osteopatia é linda quando a gente estuda os sistemas, porque a gente vai ter que estudar separado para depois conectar. Mas em nenhum momento a gente vai separando isso, a gente só vai somando, integrando, porque é anatômico, de fato. Então, quando o Dr. Hammer estudou que se eu passo algo impactante que eu estou vendo, né, e eu entendi como um atentado à integridade, por exemplo, atentou à minha integridade. E aquele marido, por exemplo, vou falar do câncer de mama porque é algo muito corriqueiro, né? Vamos trazer assuntos bem populares. Então, o marido me agrediu e eu não aguento mais, e aquilo, meu pai era alcoólatra, então realmente eu somo situações da minha vida e eu vou aparecer com um CA de mama, um tumor, né? E na natureza a gente não entende algo maligno ou benigno, né? Porque isso tem uma história de igreja, enfim. E o Dr. Hammer sempre estudava isso. Se a gente está na natureza e a gente entende a nossa essência como natureza nossa, não vai adoecer. A gente só vai adoecer quando a gente está longe disso. Então, quando tem um bloqueio, quando você passa por esse choque, automaticamente, por exemplo, eu vou usar a raiva em contrariedade. Na hora, pegou meu estômago, né? Porque o nervo vago liga, é um nervo grande que a gente tem, é o maior do nosso corpo, e nasce no cérebro e vai em direção às vísceras, né? Principalmente estômago. Então, na hora, faz essa conexão, porque lembra, se eu acumulo o trauma todo na cabeça, eu não dou conta. Então, eu tenho toda uma cadeia espinhal, neuronal, uma conexão mesmo, física, neurônios, interconectando ali todos os neurotransmissores para ficar no estômago. Só que você imagina, se fosse na criança ou no adulto, ela não conta isso para ninguém, ela sofre isso sozinha, porque a gente sabe, né? São sensações muito intrínsecas e talvez você não divida, né? Hoje em dia tem muita gente morando sozinha também, fica com aquele negócio em solidão. E aquilo vai acumulando energia,
acumulando energia até virar um ponto nodal, que eles chamam como se fosse um emaranhado naquela região. E realmente é um emaranhado de plexo, de nervo. Quando as pessoas chamam de chakras, elas estão querendo dizer que é uma rede neuronal simpática, parasimpática. Por quê? Uma de alerta, outra de relaxamento. Mas se esse desequilíbrio por alguma hora passou do meu aguentar, do meu ponto de reserva de saúde, eu como mal, eu não durmo, eu não faço atividade física, eu tô com a minha reserva de saúde deprimida. Quer dizer, não tenho mais reserva de saúde. Eu vou fadigando até entrar em exaustão, em burnout, em gastrite, e vou tomando sal de fruta, os prazóis da vida, que só vão tirando a acidez do meu estômago. E aí eu só vou me desgastando e me detonando cada vez mais, até chegar nessa restrição profunda, e que às vezes a fisioterapeuta vai colocar a mão naquele estômago para trabalhar, porque viu que na vértebra que sai aquele nervinho, que aqui na torácica média, né, na avaliação a gente vê que tem um baita de um bloqueio, né? E muitas vezes acompanhado de ansiedade. Então, tem um bloqueio físico mesmo da caixa torácica. E aí, ele chora, ele pode, né? Enfim, tem várias situações que podem acontecer, ou simplesmente eu vou tratar, ele vai melhorar e a gente vai chegar nesses assuntos. E ele encontrou autorregulação. Então, tudo vai depender também da percepção de cada um. Então, uma restrição é de fato uma restrição biológica que pode ter ido a nível emocional, mas tem sempre algo físico para a gente entender. Sim. André, me surgiu uma dúvida que você foi falando, né, sobre a questão do sintoma, porque demonstra a partir de sintomas, né? Sinais e sintomas, na verdade, que está mostrando no nosso físico. Mas existe alguma diferença, por exemplo, aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, entre algo mais agudo e crônico. Então, pode ser algo agudo, porque quando você fala, me vem uma coisa mais crônica. Uhum. E talvez, será que é comum ter algo agudo? Ou seja, acabou de acontecer um trauma, e aí manifesta. Ou é um trauma que está ali, mas que né, diante de tudo que ela vive, o ambiente, tudo que você trouxe, todos os fatores, ela vai acumulando, até deflagra mesmo algo, né? Inclusive um tumor, por exemplo, como você está comentando, né? Então eu queria saber se existe diferença ou não. Imagina quantos anos demora, né, para o nosso corpo ter vivido o trauma e ter dado tempo dele criar um aumento de células, porque o Dr. Hammer ainda estuda a embriologia dessa forma, né? Então vai ficando cada vez mais profundo esse assunto quando a gente vai abordando, porque precisa explicar, né? Não tem como. Imagina que no momento do trauma, dependendo do tecido embriológico do nosso nascimento, ali como ele se formou, vai tendo uma necrose, que é uma ulceração, né? Um desgaste do tecido. Pode ser, vamos falar da própria mama, né? Então, da glândula mamária ali. Vai tendo uma degradação, porque foi quando, né, o marido agrediu e sucessivas vezes e ela foi se sentindo impactada com isso. Então, aquele seio, aquela glândula vai tendo uma ulceração. Mas nosso corpo é muito inteligente. Eu falo isso para todos os pacientes, apesar do câncer ser, né, um diagnóstico bem triste para muitos por conta da nossa sociedade, mas não deveria ser, né? A gente deveria entender essas 5 leis biológicas já na ciência, lá na 5ª série. Porque a gente estuda errado essa ciência. Não é assim que funciona, né? Como se a doença fosse uma culpada de tudo, né? Vamos estudar patologias, né? Não, não é. Então, esse tecido ulcerou e para voltar ele precisa crescer, porque ele precisa começar a viver novamente, criar função de novo, potência, valorização, né? Ele precisa daquilo e o corpo vai fazer, mesmo ela não tomando consciência, é um programa automático. Só que a gente precisa de alguns micro-organismos para aquilo degradar, né? E remodelando. Isso também depende, porque outro tecido pode aumentar primeiro, né, um tecido e virar tumor para depois degradar. Tudo vai depender da embriologia. Mas eles colocam que 1 mês e meio já é potente assim, para isso acontecer. Mas para nós que estudamos o estresse,
principalmente numa fase de estudar estresse crônico, né? Que tem muita gente estudando, os livros de endócrino estão bombando. Já eles têm os milissegundos até para dizer que o estresse já está degradando. Então, hoje eles fazem esse tipo de estudo. Para nós da fisioterapia, agudo quer dizer que acabou de acontecer, daqui 2, 3 semanas já é subagudo, para depois de um mês virar crônico. Né? Depois de 4 semanas virar crônico. Eu só acredito que a minha maior curiosidade de estudar o bioalinhamento foi porque na clínica, ambulatório e particular, você há de convir comigo, o paciente já passou em muito serviço. Ele já está muito tempo desse jeito. Ele já está com a reserva de saúde dele no pé. Tipo, não adianta só uma estratégia, são várias estratégias. Então, o crônico acaba sendo o carro-chefe. Mas Entendi. Aí, como a pessoa vai ganhando confiança, ela acabou de torcer o pé, ela já vem. Ela acabou de sentir a dor lombar, ela já vem. E aí foi na imersão que eu falei até, eu não sei para quem que eu falei, se foi para a Van ou para a Mônica. Eu falei, olha, eu tô sentindo aquela moça precisando de uma manipulação. Eu posso oferecer? Aí elas me falaram assim, né? Tem dor que é necessário sentir. Então, se você anestesiar, talvez você não espere, né? Não deixa a pessoa também ir atrás da cura. Porque concorda? Eu vou lá, dou bonitinho, ela não sente mais nada, tá tudo bem. Já diferente da outra que torceu o pé, né? Já era a 7ª vez, era trauma Nossa, regra. Só você que falou de torcer o pé, né, André? Eu fiquei pensando, às vezes a pessoa, ela toda hora ela cai, ou ela toda hora ela torce. Isso que eu ia te falar. Precisa olhar para isso. Aí vocês que vão me falar, porque aí a gente até brincou, porque a gente conhece ela do grupo, né, Van? A gente tá com 7 vidas, que isso tá querendo te dizer é a mesma coisa, é o mesmo lado. Porque para Dr. Hammer, depois eu passo para vocês também, né? Por curiosidade, eu não sei quem que fala de esquerdo ser mãe e direito ser pai, Van. Constelação fala sobre. Então, a constelação fala, e também muito da medicina ocidental também traz esse conceito. O yoga também fala muito sobre isso. Então, aí olha como o Dr. Hammer foi tão perfeito, né? Ele e vários outros autores, tá? Foi estudar essa lateralidade cerebral, que não é a mesma da motricidade. E aí ele traz para nós o estudo disso como lateralidade cerebral. Então, é esquerdo-direito, dependendo se a pessoa é destra ou canhota, mas é de lateralidade cerebral, que envolve hormônios, para entender por que os conflitos estão de um lado, por que os conflitos estão de outro, como se desenvolveu essa balança, né? Então, ele estudou até isso. E como você pode ter um patch hormonal, é uma mudança hormonal, né, que ele chama de patch hormonal, para que você, naquele momento de sobrevivência, se você é uma destra, a destra tem características mais femininas, mais a princesinha que fica mais em casa, no castelinho. Então tem um livro que fala só sobre isso, é muito interessante, porque a gente, por um teste de aplauso, consegue perceber isso e dá muito certo. Eu sou uma canhota, né? A canhota vai pra luta, é líder, é potência. Mas eu posso ser destra em algum momento, por exemplo, a gravidez, a menopausa, algum problema sério de mudança hormonal dá essa transição. E aí você passa a própria maternagem, né? A própria... Sim, porque você, naquele momento de sobrevivência, você precisa atuar de outra forma. E aí, esse lado de ser mãe, de ser ninho e de ser vida parceiro, irmãos e tudo mais, pode alterar. Pode não ser mais o lado esquerdo. Então, é duro bater na tecla. A esquerda é mãe? Não, nem sempre. Sim. Então, mas na muito constelação gostoso. Também, viu, André? Também, na constelação, essa parte porque, na verdade... Nós, consteladores, temos uma percepção. E muitas vezes, antes de abrir uma constelação, vem informação para nós, né? Então, às vezes, a gente sente até no nosso corpo. Isso acontece comigo, às vezes. Muito bom. Às vezes, eu sinto um adormecer no meu lado direito, e quando vê, é algo relacionado ao pai. Mas não é sempre assim. Porque, às vezes, na verdade, é ao contrário. É o de mais do direito e precisa mais do feminino.
Então, não dá para a gente ter certeza. Por isso que abrir a constelação é só um movimento, vai mostrar de fato qual é o Muito equilíbrio legal, que essa pessoa precisa fazer entre o feminino e o masculino da família dela, né? Né, Van? Mas a gente vê isso, né? Que às vezes mostra um lado, na verdade, não é porque tão tá olhando rígido, né? demais, o outro que tá precisando ter mais cuidado, ou ao contrário, pode Pronto, ser ao contrário agora, mesmo. agora vocês já entenderam o que acontece. É o pé hormonal. E assim, às vezes é legal, o pessoal faz bastante, assim, tipo, palestra com as ordens do amor misturada com as 5 leis biológicas, porque uma meio que completa a outra, né? Não, eu estava super pensando nisso Sensacional. aqui, olha que incrível, porque eu fiquei pensando exatamente nas leis do amor, trazendo para a gente, No dia a né? Então, dia, assim, né? Lei do amor no dia. isso. Então, assim, né, como a gente está falando exatamente desse cuidado com a gente, né? Eu acho que a ideia de trazer você, André, foi justamente essa, assim. Eu conheço o André do grupo, né, de terapia que a gente faz de terça-feira com a Mônica. E aí, quando ela fala, eu vou vendo o quanto está integrado todo esse trabalho. E eu falei, nossa, esse olhar é muito sistêmico, muito integral, né? E que alegria, porque assim, realmente com esse nosso bate-papo isso só se confirmou, né? Então, assim, essa importância da gente se olhar como esse sistema, né? Como esse ser integral que somos. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, né, a questão das 3 leis do amor, a hierarquia. Como a gente precisa se colocar, sim, sempre em primeiro lugar, né? E nesse se colocar em primeiro lugar é essa observação, né? Da gente, deixa eu ver o que eu estou sentindo, como isso me afeta, né? Então, assim, é esse olhar para dentro. E aí eu fiquei pensando na segunda lei, que é a lei da inclusão, né? O quanto a gente precisa incluir todos esses sistemas mesmo, assim. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? Como que isso vai reverberando no meu corpo? O nosso corpo, gente, ele passa informações pra gente o tempo todo, né? Mas a gente se desconectou um pouco. Então, assim, o quanto é importante a gente ir incluindo também essas sensações, essas informações que vão chegando, né? E aí a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, né? Que eu acho que é exatamente, não é só ficar aqui no mental, ou não é só ficar aqui no sentir, ou só cuidando desse físico de forma externa, né? E aí também eu vou trazer a questão da espiritualidade nesse sentido mesmo que Jung fala, que essa conexão com a gente, a partir desse momento que a gente faz essa conexão, esse olhar, é quando a gente consegue, enfim, expandir aí cada um na sua crença, né? Mas Para mim é como uma essas... Oi? Para mim é uma riqueza isso, você poder ser tão desperta a ponto de querer se cuidar tanto e o autoconhecimento diário dá trabalho, né? Não dá nem tempo da gente olhar para o outro, né? A não ser para também agradecer a presença e falar, nossa, que bom que eu encontrei você, né? Com isso que me incomodou, porque eu posso mudar minha percepção em relação a isso e te agradeço, né? Então, assim, o tempo inteiro você vai se purificando, né? Dessas emoções quando você está desperta. E muito bom, né? Sim, e esse dá trabalho, né, André? É tão relativo, né? Tão É, na verdade, relativo. assim, é o checklist fim do dia. Opa, deixa eu escrever, deixa eu ver, deixa eu sentir como eu tô. Eu tava leve, agora eu tô pesada, né? Minha torácica dói, ou me dói mais. Eu percebi que durante o dia eu apertei mais o dente, poxa, eu tô me sentindo inchada. Porque eu penso que até a alimentação que a gente coloca para dentro, você passa numa nutricionista, e hoje, né, a gente tem essa história dos alimentos inflamatórios, e que sempre existiu. Mas o processado tá demais, né? A oferta tá Sim. muita. As pessoas estão cada vez mais ocupadas, não tem tempo de planejar, não querem. Enfim, a vida mais prática.
E, poxa, aí a nutricionista fala, olha, não coloca glúten, não coloca lactose, porque vai ser muito mais inflamatória, a história do açúcar, né? Dos ansiosos comerem mais açúcar. E aí você fala, poxa, aí a cenoura tá me inflamando, o ovo né? Eu me senti com mais gases. Então, assim, poxa, como tem uma individualidade aí dentro, biológica, que, meu, é isso, né? Não é que dá trabalho, mas é algo que você precisa olhar o tempo inteiro, né? Para saber o que te faz bem, porque não é igual do outro. E também não é que eu acho que não é só o trabalho também no sentido, na minha visão, né? É porque requer mudança, né, Andréia? É, você Porque tem que se mexer. depois que você reconhece algo, o que era inconsciente, o que você podia falar que você não sabia, agora não é mais verdade, agora você E sabe. olha a E agora é uma escolha. autorresponsabilidade, né? Agora é uma escolha. Mas às Agora vezes a pessoa lascou. não sabe, né, o que fazer. Por isso que hoje tem tantos profissionais trabalhando muito nesse apoio, nesse cuidado, nesse olhar integral, né? Porque hoje tem tantas ferramentas muito interessantes, o próprio bioalinhamento, a constelação, né? E outras, né? A gente está comentando aqui, mas é isso. Então, a pessoa, agora ela sabe, ela tem que fazer algo por ela, é o que você falou. Agora eu já sei que essa alimentação, eu sou É, nutricionista, né? Então eu sei que essa alimentação está fazendo algo para mim, mas eu continuo escolhendo ela desta forma. Né? Claro que pode ser algo para além só disso. A gente, né? Aí dá para uma conversa enorme, né? Para falar de sim, nutrição aí compulsão, me convida. e a forma que a gente se relaciona com o alimento, né? Mas tem muito olhar parecido também com o bioalinhamento. A gente olha muito isso. Por que, que eu estou precisando ganhar gordura? Por que, que eu estou precisando não me nutrir? O que está Uhum. por trás de tudo isso? Lógico, Tem algo tudo, envolve individual, pode tudo, né? ser transgeracional, né? Então a gente vê isso também. Eu acho que o trabalho, não sei se eu entendi errado, né, Van, mas para mim entra nisso, porque agora a gente tem que pôr a mão na massa. E ainda nós temos que amadurecer, tomar responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre as nossas escolhas. E sim, é importante ter pessoas, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente precisa de ajuda, né? E para isso que a gente está aqui como profissional, inclusive, para dar esse suporte e olhar para ele como um indivíduo sem julgamento, né? Tudo a fala, né? O outro olhar do sistema, então não julgar. E toda vez que você traz, me vem isso, olha, não há julgamento, há cuidado, há amor, há acolhimento, há empatia, é olhar o indivíduo, né, com esse cuidado, esse amor incondicional que o Bert fala, que é a alma, né? É o fluxo do amor, que não precisa ser só de um familiar para outro, porque nós somos um sistema muito maior. Estamos conectados aqui. Então, somos irmãos da Terra, É, planetário, né? Ou do universo, né? E a gente se cuida também, porque aí tem esse é fluxo, isso né, que eu de ia amor falar. entre nós, Sim, é isso né? que eu ia falar. Eu acho que, assim, pelo menos para mim, tá? Eu sou a profissional que uso a osteopatia como um estilo de vida. O bioalinhamento como as 5 leis biológicas, para mim, é minha filosofia de vida. Porque, assim, se a Uhum. partir do momento eu sei, ou meu companheiro do lado, ou minha filha tá sentindo, eu convido a todos para o autoconhecimento, né? Porque aí é geral, né? Você já não está assim só passeando no mundo, você está sendo uma ferramenta para o mundo, né? Então, assim, às vezes até parece um olhar julgador, dependendo da interpretação, mas na verdade você só está querendo realmente ajudar. Mas eu tenho legal os dois lados, né? Tem tanto terapeuta querendo que o paciente, né, que você ajude, né, de alguma forma. Então é bom que ele venha a mim, porque é uma comunicação nutritiva para o meu ego. E é bom para ele, porque aí ele joga a responsabilidade para nós também. Então, no momento que a gente está desperta integralmente, a gente sabe que essa responsabilidade não é nossa. A gente tem a nossa presença como o que a gente estudou e que a gente se especializa cada vez mais com esse olhar curioso que nós temos, mas que não, 70% é ele, se não mais. Né? A gente é isso, né? Como o doutor Steele falava, retire a restrição, deixe o corpo agir.
Mas se você colocar a quantidade de açúcar que o seu corpo está inflamando, você não está deixando ele agir. Você está colocando lombada. Você está colocando a restrição no momento. Né? Então, falar que tudo é emocional, porque a compulsão, talvez, disso ainda não está no controle dele, né? Sim. Mas que é um trabalho constante, né, de desenvolvimento humano. E de autoconsciência, né? Sim. Muito bom, Andréia, adorei. A gente passando aqui, né? O tempinho, né? Ah, mas sempre passa, é muito bom. Muito É bom, importante a gente se muito divertir também, né? Sim. Andréia, fala um pouquinho, acho que seria interessante você finalizar um pouquinho falando do seu trabalho, onde que as pessoas te encontram. Hoje a gente tem cartinha, Amanda? Nossa, eu não peguei. Tá, tudo Nem bem, tudo olhamos bem. as perguntas. Peraí, eu saio um pouquinho, rapidinho, volto, vai trago uma Eu cartinha. vou falar, então, como as pessoas vão me encontrar. Pode colocar ali, doutora Andréia Maslon, DRA, Andréia Maslon, no Instagram, que ali tem a link na bio, que tem todos os contatos. Pode ser no Doutoralha, que eu tenho também a plataforma de agendamento. E como pode ser no canal do YouTube, Doutora Físio Andréia Maslon, porque aí eu contribuo tanto com as lives, como com exercícios também, meditações, enfim, tem uma infinidade de coisas dentro do canal também que eu gosto. Eu comecei a alimentar ele já quando eu comecei, mas na pandemia foi um material muito bacana, porque pessoas dos Estados Unidos, eu sou do Líbano, então pessoas do Líbano travavam e podia ajudar de alguma forma aqueles exercícios, né? Sem a pessoa poder sair de casa. Então foi uma super contribuição. Muito bom. Doutora Físio Andréia Maslon. Doutora Físio Andréia Maslon. Vou te procurar no YouTube, não sabia que você tinha esse canal. Que legal. Muito bom. Gente, obrigada a todos. Andréia, obrigada. Obrigada Eu acho mais que pelo convite. Muito bom. É belíssimo realmente esse olhar tão sistêmico, né? Eu acho que isso vai trazendo muita força, muita integração realmente, né? Para nossa evolução. Muito bom. Que eu acho que é o que a gente busca, esse conhecimento. Vamos lá. Quinta roda de mulheres em 2024, porque eu tô pelo menos com umas 4 precisando de continuar o trabalho do feminino ainda na família. Só um recadinho de hoje. Veio uma carta falando da lei da ordem, né? Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não há amor. Lindo. Eu acho que essa ordem, né? Essa ordem do autocuidado, do se olhar, da disciplina, assim, muitas vezes, desse checklist que a Andréia trouxe no final do dia, né? Dessa observação. Essa ordem. Tem um professor, né? Que foi o nosso professor, ele fala que a ordem é o copo e a água é o amor. Eu acho isso tão lindo, porque assim, exatamente, né? Não daria, daria, mas é muito mais difícil a gente tomar essa água, nos nutrir, né? Sem essa ferramenta que traz ordem. Então, enquanto sim, a ordem ela contribui e ela é necessária, né? E com ódio, ele fala isso, né? Sem ordem no amor, mas o Bert, ele traz do fluxo do amor, que é um pouco que eu consigo compreender do que você trouxe, né, André? O quanto é importante, o importante é o alinhamento, esse alinhamento, essa regulação, essa homeostase, essa ordem, para que tudo flua melhor, né? O seu corpo, a sua saúde física, mental, emocional. Por isso, sem ordem, assim, a dor como uma desordem, né? E ela esperando que você ordene para que tenha um fluxo de sangue, um fluxo de fluidos corporais, mentais, cerebrais, e aí para você conseguir raciocinar e sentir um corpo mais leve, né? E que vai te levar para outro patamar de vida, assim. Sim, sem dúvida. Que lindo, muito bom.
Gente, muito obrigada, Andréia. Obrigada. Ótimo Obrigada, final de semana para Amanda. todos. Para Obrigada pela todos. companhia e adorei. Vamos fluir mais. Vamos, marcaremos outros. E agradecer quem acompanhou a gente, né, que esteve com a gente nesse papo, né? E se quiser mais saber mais sobre o trabalho da Andréia, ela já passou os contatos, procurem ela. E mais uma vez agradecer vocês, né? Obrigada. Você, Andréia e a Vanessa por essa parceria que é tão gostoso esse papo. E é o último desse ano, né, Vanessa? O nosso papo sistêmico. Então a gente também vai se volta vendo em breve, possivelmente. Um beijo, verdade, pessoal. Obrigada, meninas. Beijão. Fica com Obrigada. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.